Como é que fica agora com a prorrogação até 30 de outubro e as facilidades e também as armadilhas que podem estar no decorrer do caminho. Antônio, mas você ainda fez um levantamento bacana aqui, uns lembretes para nós. É que essa novela não é de hoje, né? Realmente. Olha, Antônio, a gente anos. já se conhece há quase 30 anos. Nossa, muito, né, Fabiana? Já tem alguns dias, né? E aqui um lembrete, nós trabalhamos juntos, tá? Eu não foi a vida toda só na comunicação, não. Eu fazia final de semana na comunicação e durante a semana com contabilidade com o Antônio. E você ainda se lembrou bem desse detalhe aqui de 1990. O que é que aconteceu lá? A Lei 8.212, de 1990, início de 91, na verdade, ela proporcionou a opção do produtor, que hoje retorna. Na época, quem tinha funcionário registrado e contribuía... Ou seja, pagava fundo rural naquela época. O fundo rural já existia, né? Uhum. Tá, mas quem tivesse funcionário registrado e recolhesse, logicamente, a previdência sobre a folha, ficava isento do pagamento do fundo rural. Opcional. Era opcional. O que é que o governo federal fez, Fabélia? Bom, um lembrete, né? Na época, eu lembro direitinho que você, como parceira nossa, nós tínhamos 2 clientes e hoje, amanhã, 100. Por quê? Porque houve uma demanda muito grande de produtores que não tinham esse funcionário registrado e correram para fazer esse registro e, logicamente, ficar isento da contribuição do fundo rural pela produção. Acabou tendo ali, o governo estimulou a formalização Exatamente. do emprego no campo. Foi uma tacada muito boa. Foi interessante, foi. E o que é que o governo fez hoje, Fabélia? Ele reconhece primeiro, qual é a razão de impetrar essas ações do fundo rural? Porque havia a repetição do débito, ou seja, eu pago sobre a produção e pago sobre a minha folha de pagamento. A Lei 13.606 vem hoje e regulamenta, ou seja, a partir de 2019 é opcional o produtor pagar sobre a produção 1,5%, desculpe, com alteração da alíquota, ou ele vai pagar o INSS, a Previdência, sobre a folha de pagamento dos seus colaboradores. Isso quer dizer o quê, Fabélia? Que aquilo que nós presenciamos em 1991 está se repetindo agora. Repete-se agora. Ou seja, o governo está reconhecendo que vamos falar aqui rasgado, é inconstitucional, é bitributação. É bitributação. Realmente o governo, de uma forma planejada, reconhece a inconstitucionalidade do tributo fundo rural, né? Eu entendo as razões, eu enxergo as razões, vamos dizer. Fabélia, estatisticamente, eu não sei se esse dado está correto, mas eu tenho essa informação, que 10% apenas dos produtores brasileiros ingressaram com ações. Ou seja, aquele que tem o regime familiar não atende o requisito, ou seja, não tem funcionário que presta serviço, ele vai pagar sobre a produção. Mas 10%, afinal, ingressou com as ações, até acho que o Dr. Jefferson que nos trouxe essa informação. Se 10% dos produtores que adentraram tivessem o passivo reconhecido como incondicional, ou seja, remissão desse passivo, os outros 90% que atendessem os requisitos, logicamente, eles também teriam direito a esse benefício. Né? E outra, se o produtor tiver o passivo remisso, ou seja, julgado incondicional, cabe ao governo federal a restituição do que ele pleiteou, não é? Dos últimos 5 anos ou de mais tempo, depende da ação de cada um. Então ele saiu de uma situação, julgando dessa forma, do 6-5 inicial, e agora 7-3, ele saiu de um débito ou de uma restituição que ele teria que fazer para um crédito. Então foi realmente uma estratégia, talvez até econômica, por isso que se entende que o julgamento foi político, porque a Previdência da forma que está já quebrada, como que ela ia remunerar ou o governo restituir? Não tem caixa em lugar nenhum. Ele não pode se abdicar de crédito nenhum, como é que ele iria julgar dessa forma? Por isso que eu entendo que o julgamento foi político. Então, o que nós temos aí, historicamente, são 18 anos, né, Fabélia, que desde essa época que você... 28.
28, né? 28. Exato, desculpe, 18, 28 anos, quase 30 anos, renasce aí a mesma interpretação de uma lei que é essa e essa opção para 2019. Criando um outro tipo de imbróglio, fazendo porque lá na outra vez o governo acabou arrecadando, porque ele formalizou muitos empregos, a mão de obra e facilitou para o esclarecimento do que tinha no campo, né? Ele acabou tendo uma clareza do que tinha no campo. E o que colaborou? Onde é que foi o embasamento para que o governo federal viesse o STF julgar devido? Foi uma declaração do presidente da CNA dizendo que entendia ser, pela maioria dos produtores, mais benéfico a contribuição sobre a produção e não sobre a folha. O que ele fez foi uma declaração equivocada, ao meu ver, e sem embasamento nenhum, porque a decisão de opção pela produção ou pela folha é pessoal, é real para cada situação de cada produtor. Pode ser a minha condição melhor pagar 1,5 e pode ser a sua, aqui no mesma região, Jataí, pagar pela folha. Isso vai depender do tamanho da propriedade, da atividade desenvolvida. Exatamente, o número de funcionários. Da estrutura que esse produtor tem, né? Exatamente, a tecnologia que ele aplica, logicamente reduz mão de obra e, consequentemente, reduz contribuição do INSS sobre a folha, compensa então ele optar pela folha. Já aquele que tem muitos funcionários vai optar pela produção, né? Então é uma decisão realmente pessoal, não foi, presidente da CNA, não foi realmente feliz a sua declaração, que influenciou em muito a decisão política do STF. E ainda criou um outro problema aí, que foi, assim, a gente pode dizer assim, que 90% da categoria ficou indignada com a instituição e que, a meu ver, não é a instituição, é a gestão. A instituição é importante e necessária para o setor, mas a gestão talvez precisa ser revista. Verdade. E o bom da história é o seguinte, que a CNA, vamos falar o nome, a CNA está realmente recebendo o benefício, colhendo o que ela plantou, ou seja, se ela não representou dignamente nesse caso, o nosso sindicato trabalhou para tal. E aí a gente vê aí muitos produtores que não vão recolher a contribuição para a CNA, mas estão recolhendo a contribuição para a sobrevivência do sindicato. E esse é o troco realmente, é como o voto, né? Nós agora vamos ver quem temos de opção, mas o nosso voto é a nossa força e consequentemente, teremos bons representantes, Deus queira, ou não, né? Se escolhermos mal, continuaremos dando o mesmo caminho. Exato. Antônio, eu quero agradecer a sua participação. A intenção até era de trazer mais materiais aqui hoje, mas o tempo já está se esgotando. E em outros momentos também nós estaremos trazendo você aqui para a gente falar mais. Inclusive, continua aquele projeto aí para a partir de julho, com relação aos colaboradores, as condições de trabalho. Segurança e medicina, né? Segurança e medicina? Sim, na verdade o E-Social, ele agora em julho, para determinadas empresas com faturamento maior entra em pleno vigor. Mas em janeiro, todos de os 2019? Isso, 2019, todos os contratantes terão que atender essas condições. Mas, assim isso aí é um assunto possível, longo e eu acho que nós vamos fazer, inclusive, fazendo algumas demonstrações aqui dentro mesmo do nosso estúdio, porque tem alguns detalhes minuciosos que é nisso que, às vezes, o empregador pode ser até notificado ou autuado. Então, a gente vai fazer alguma coisa assim para a gente fazer uma demonstração bem prática para as pessoas compreenderem o que é que está no E-Social. Vai ser bom? Eu acredito que vai. Agora, até a gente se adaptar a essa implantação, e um detalhe, o governo também não está fazendo isso pensando no bem-estar dos colaboradores, não. Ele está fazendo isso para quando tiver qualquer problema com o colaborador que precisar de um auxílio-doença, um afastamento, qualquer coisa assim, empregador, problema seu. Mas eu recolhi, problema seu. Quem vai pagar é você, não sou eu. Tá? O funcionário não acatou, não usou o EPI, o patrão registrou tudo. Funcionário, vá curtir sua doença sozinho, sem dinheiro. Então ele não está pensando no bem-estar de ninguém, não. Isso aí é doce ilusão.